Bom dia mais uma vez aos irmãos. Sempre uma honra e um privilégio poder estar ministrando a igreja do Senhor por meio da palavra que Ele nos deixou. O título da mensagem é: antes de tudo, a prioridade da oração. Por que falar da oração? Ela é importante, mas a gente vai ver que esse texto, né, como sempre, ele está inserido em um contexto e não é diferente daquilo que acontecia na época do que acontece hoje, tá? Mas antes de eu falar do texto, eu quero falar então de qual é o contexto. Hoje nós estamos, hoje é dia 29 de junho de 2025. Eu acho que não só no Brasil, mas talvez na grande maioria dos países, a gente tem uma divisão política e social, né? Essa divisão política acaba provocando uma divisão social, né? Que divisão que é essa? Você tem o que se chama o pessoal que é da esquerda e o pessoal que é da direita, né? E assim, basicamente o que motiva essas divisões são as ideologias, né, que cada lado tem, mas essas ideologias, elas sempre acabam sendo mais, elas aparecem mais quando os problemas sociais aparecem, né? A inflação, a fome, sempre vão existir, na verdade, né? Na verdade, sempre esses problemas sempre existiram e sempre vão existir. Também, então, e essas divisões, elas também sempre existiram e sempre vão existir. Mas o problema, assim, primeiro que nós, enquanto cristãos, nós não podemos ficar em cima do muro. Cristão, nós precisamos nos posicionar enquanto cidadãos, tá? Isso é bíblico, mas existe uma forma. Nós não podemos não quebrar tudo, né? Igual a gente viu em janeiro, né, do ano passado. Tem uma forma, aquilo é errado, né? E a preocupação nossa, enquanto igreja, deve ser quando aquilo entra na nossa igreja. E aí, igreja, nós temos aqui a EBBA, né, a nossa congregação, que eu acredito que talvez não seja um problema. Mas nós temos irmãos em outras igrejas que aí fazem parte da igreja com I maiúsculo, que é a igreja do nosso Senhor. Então são irmãos nossos que estão nesse meio, tá? E até na IBBB, assim, eu nunca vi, inclusive na televisão, existem pastores que levam a essa divisão, assumem publicamente essa divisão, tem uma postura, né, errada que influencia a igreja. Tá? E aí o que a gente tem a ver com isso? Tá lá, né? Deixe que ele se mate. Não. A gente, enquanto cristão, Paulo vai orientar a nossa conduta em relação a esse tipo de comportamento, tá? E às vezes, assim, pelo menos comigo, me preocupa. O que eu posso fazer, né? Relacionado aos governantes, aos irmãos da igreja que assumem essa postura errada, né? É sobre isso que eu quero falar. Então, o que nós vamos ver hoje, então, é antes de tudo, né, a oração. É isso que nós vamos ver hoje aqui, tá? Então, 1 Timóteo, capítulo 2. Os dois primeiros versos. Então está projetado ali, né? Diz assim então a palavra do Senhor, 1 Timóteo, os versos 1 e 2 apenas, né? Diz assim, ó: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, e em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos
vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, né? E aí esses versos estão cheios de vírgulas. Propositalmente, né? Paulo escreveu a carta com todo cuidado, né? Numa leitura rápida, parece que ele está repetindo algumas coisas, mas não é. Cada palavra aqui tem um sentido, e aí agora a gente vai entender o contexto na qual por que Paulo escreveu essa carta, né, para Timóteo. E aí eu quero falar de pelo menos 3 coisas que são importantes para as nossas vidas, e aí é o que importa. Enquanto cristãos, quais ensinamentos nós devemos tirar dessa passagem, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o contexto. Quem era Timóteo? Timóteo era pastor da igreja em Éfeso. E Timóteo foi discipulado por Paulo, então, né? Paulo era o pastor de Timóteo, tá? E Éfeso, ela fazia parte, né, era uma cidade, uma região que fazia parte do Império Romano, né? O Império Romano não era só Roma. Roma era conquistador, então todas as cidades, né, muitas cidades eu não sei, mas faziam parte, né, do Império Romano, estavam sob o domínio de Roma, né? E o Império Romano tinha um imperador. E quem era o imperador na época de Paulo, na época que esse texto foi escrito? Era Nero. Tá? E quem foi Nero? Lembra quem foi Nero? Nero foi o imperador que botou fogo em Roma. E botou a culpa em quem? Botou a culpa em nós. Diz que foram os cristãos que botaram fogo em Roma. Mas isso foi mais para frente. Tá? A perseguição, assim, mais extensiva, assim, mais violenta, aqui ela não tinha começado ainda, né? Os cristãos, eles eram vistos, assim, como pessoas, né? Não eram pessoas de confiança, mas eram pessoas romanas, né? Então, o Estado ainda permitia, né? Ainda tinha liberdade para os cristãos. Mas como era a sociedade naquela época, né? E aí, que as coisas são muito parecidas com hoje, né? Primeira coisa é a corrupção. Roma era a política romana era muito corrupta, igual hoje. Talvez pior até, né? Como não era televisionado, não tinha, né? Mesmo hoje a gente não sabe nem da metade da corrupção, porque as TVs elas são manipuladas, né? Então elas seguram muitas coisas. Então, talvez essa é a única diferença, né, de Roma para hoje, é que hoje tem a televisão. A corrupção continua. Entra governo, sai governo, e a corrupção, o que é que mudou? Desde que você se entende por gente ou por cristão? Nada. A diferença é o que a gente vê na televisão. Pior, vai continuar piorando, né? Recentemente teve uma discussão sobre impostos, o governo gasta de forma errada, então o que ele faz? Ele aumenta os impostos, igual na época do Império Romano, né? Se você vê a história de Zaqueu, né, a história de Mateus, os impostos, eles oprimiam a população, né? Uma coisa é a liberdade religiosa, outra coisa é a opressão que o governo impõe sobre nós. Quem é que vai pagar imposto? Somos nós, que somos a classe mais pobre. Então, mas isso era a mesma coisa na época que Paulo escreveu para Timóteo. Só que os impostos, assim, eram violentos. Eram impostos acima de impostos, né? Então você tem o quê? Uma sociedade corrupta, você tem um governo que explora as pessoas por meio de impostos, e ainda tinha, né, para agravar, o culto era pagão. Nero, ele falava assim, ó, qualquer um pode ter a sua religião, desde que você adore ao imperador, desde que você se curve e você, né, o culto, né, havia a obrigação de se cultuar o imperador, entendeu? E aí que, né,
com o passar do tempo, os cristãos eles foram tendo problemas. Por quê? Nós não adoramos a outro, senão a Deus. Então isso, com o passar do tempo, aí a perseguição ela começou a ficar mais ferrenha, porque isso incomodava neles. Esses cristãos eles não se curvam a mim. Então por isso que lá na frente ele bota fogo e fala, eu falei, esses caras aí não prestam. Foram eles que botaram fogo em Roma. Tá, mas isso foi lá na frente. Então qual que era o contexto? Uma sociedade corrupta, um governo corrupto, altos impostos, né? Fora a promiscuidade, imoralidade, todas essas coisas que sempre fizeram parte da sociedade romana. Né? Mas então, para a gente resumir, o que é que isso instiga no ser humano, né? Em qualquer pessoa? Rebeldia. Né? Vamos nos rebelar contra esse governo. Né? Ficar pagando imposto aí. Esse governo corrupto, né? O judiciário romano também ele era extremamente corrupto. Então, o que a gente vive hoje é exatamente isso que estava acontecendo lá na época. Certo? Esse era o contexto. E aí, qual que é a instrução de Paulo? Então, para os cristãos, pode se transportar lá para a época de Paulo. Né? E qual que é a primeira coisa que Paulo fala? Antes de tudo. Ele está falando do quê? Está falando da oração. É a primeira instrução que Paulo dá. Então, a oração, ela deve ser a base, né, da nossa vida particular e principalmente da nossa vida enquanto igreja, enquanto comunidade. Tá? E no grego, essa palavra, essa expressão, antes de tudo, não é no sentido de uma ordem cronológica. Não, vamos primeiro orar e depois vamos... Né? A gente não pode esquecer o contexto. Né? Vamos primeiro orar e depois vamos fazer a rebelião. Não. O sentido aqui de antes de tudo é mais ou menos assim, vamos orar. Se sobrar tempo, aí a gente faz as outras coisas. Isso é a questão da prioridade. Né? Mas isso é enquanto cidadão. Tá? Porque nós temos mais coisas para fazer, nós temos que estudar a palavra, né? Tem a missão. Aqui é o contexto social. Tá? A gente não, como eu falei, não podemos perder de vista o contexto. Tá? Então Paulo está dizendo que a prioridade é a oração. A oração é o alicerce da nossa vida cristã, ela deve ser o alicerce do culto, né? E graças a Deus a nossa igreja, né, Batista Bíblica, os problemas, as questões ideológicas, elas ficam da porta para fora, porque tem muito púlpito que vira palanque. Tá? Isso é uma coisa que, graças a Deus, não há na nossa igreja. Tá? Então, qual é a prioridade, né, da oração nas nossas vidas? Essa é a primeira reflexão que nós temos que tirar desse texto. Qual é a prioridade da oração nas nossas vidas? Então, antes de eu me posicionar, porque hoje é muito fácil você se posicionar, você tem as redes sociais, né? Você vai lá e fala, eu não concordo, esse governo é assim mesmo, é pá. Não, antes de tudo. Antes de eu expressar a minha revolta, tá? Antes de tudo, a prioridade é a oração. E aí, antes de tudo, né? E aí, Paulo, ele cita, né, 4 tipos aqui de oração. Ele vai falar das súplicas, das orações, intercessões e ações de graças. Parece que ele está repetindo, mas não é. Então, cada palavra dessa tem um sentido, né? A primeira que ele fala ali é súplica. E o que é a súplica? Então, a súplica, ela tem o significado de urgência. Tá? Então, quando a gente faz uma súplica, ela tem esse sentido. Né? Eu me dirijo a Deus porque eu tenho uma urgência. E principalmente, né, a súplica, então ela tem esse sentido de urgência, e eu estou dizendo, Deus, eu preciso de uma coisa que só o Senhor pode fazer. E isso é urgente. Então, normalmente, em que situações que a gente faz súplica, né?
questão de enfermidades. Né? Quando a gente tem um familiar, uma pessoa próxima, a gente nos dirige, a gente se direciona a Deus por meio de súplicas, porque a enfermidade não pode ter. Tá? Então isso é uma súplica. Senhor, eu sou incapaz. Tá? Essa enfermidade só o Senhor pode atuar. Então isso é uma súplica. Aí depois Paulo fala, a próxima que está na ordem ali é oração. Então a oração ela tem um sentido mais geral, é o sentido da comunicação diária, cotidiana com Deus. Porque nem todas as coisas são urgentes. Tá? Nem todas as coisas são urgentes. Mas o fato de não ser urgente não significa que a gente não deva ter reverência, né, louvor e adoração para com Deus. Tá? Como eu falei, nem todas as situações elas são urgentes. Mas, por exemplo, quando você ora pela conversão de alguém, em certo sentido é urgente, mas quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Talvez você vai orar anos pela conversão de uma pessoa. Você não vai estar sempre fazendo uma súplica. É uma oração do nome. Não tem uma hierarquia, o que é mais importante ou não. Né? Simplesmente é só uma diferenciação. Então, quando a gente ora por uma conversão, é uma oração nesse sentido que Paulo está falando aqui. Não é urgência, não tem a urgência de uma enfermidade, por exemplo, alguém que está com perigo de morte. Então, isso é a oração. Depois, Paulo fala de intercessão. Tá? E o que é a intercessão? Essa palavra intercessão no grego, ela significa que você vai se dirigir a uma autoridade representando uma outra pessoa. Né? Essa pessoa que você está representando, ela não tem condição de estar diante de Deus. Né? Isso é uma intercessão. Então, a autoridade, né? Então, o que é uma intercessão? Então, eu me dirijo a Deus em nome daquela pessoa. Tá? E aí, qual que é o contexto aqui? É o contexto que Paulo está falando da política. Então, as nossas autoridades, porque a grande maioria dessas autoridades que governam, a maioria, né, talvez nós não conhecemos no íntimo do coração delas, mas por meio do seu comportamento a gente vê que essa pessoa não está tendo uma conduta cristã, logo eu entendo que ela não é cristã. Então ela deve ser fruto da minha intercessão. Eu vou representar essa pessoa diante de Deus. Isso é a intercessão. E aqui Paulo está falando, é esse contexto. Então nós, enquanto cristãos, devemos apresentar os nossos governantes, as nossas autoridades diante de Deus, porque elas não são crentes. É isso. Isso é a intercessão. Lógico, às vezes a gente intercede pelos enfermos também, não é errado, mas aqui é o contexto sobre o qual Paulo escreveu essa carta. Menções de graças, né? Porque a gente não pode, né, o crente pidoncho, a gente sempre vai nos dirigir a Deus para pedir, sim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero pá. Não, a ação de graças, que é uma atitude de gratidão, né? Expressando, né, a confiança em Deus, na sua soberania, né, mas principalmente para agradecer pelo aquilo que Ele já fez na nossa vida. Né? Isso é uma ação de graça. Então a oração, ela não deve ser ocasional. Esse é o ensinamento que nós temos que tirar, né, desse pedacinho do verso, né? Então o cristão deve cultivar uma vida de oração que inclua louvor, petição, intercessão e gratidão. Seguindo então, mas então por quem devemos orar, né? Então, veja, antes de tudo, a prioridade, devemos orar súplicas, orações, intercessões, ação de graças. Por quem? Em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens. Perceba que
A oração, ela deve ser abrangente, deve incluir todas as pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta, o político que você gosta, o político que você não gosta, o governante que você gosta, a autoridade que você gosta, a autoridade que você não gosta. Por quê? Porque isso deve refletir em nossa vida o amor de Deus, porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. O que o mundo tem para oferecer? Nada. Então significa que Deus amou a todos de forma indistinta. Esse mundo mesmo aqui, esse mundo caído, esse mundo corrupto, promíscuo, imoral, foi esse o mundo que Deus amou. Então, e todas as pessoas estão incluídas. Então, nós devemos orar. E aí, Jesus fala lá em Mateus 5,41. Tapa e luva, né? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, significa que a oração ela deve ser abrangente. Então, em favor de todos os homens e em favor dos reis. E reis aqui tem o sentido de autoridades governantes. Repito, não podemos esquecer o contexto para o qual essa carta foi escrita. Então, mesmo sobre governos opressivos, Nero, Roma sempre oprimia as pessoas por meio dos impostos, E Paulo está dizendo: olhe por esses governantes. Então, a igreja, como Paulo está escrevendo para Timóteo, e Timóteo deveria passar a igreja. Então, a orientação é essa. Nós, enquanto igreja, devemos interceder pelos governantes. Isso demonstra demonstra a soberania de Deus e a nossa submissão a Ele. Romanos 13, 1 e 2. Melhor deixar a Bíblia explicar o que eu quero explicar. Romanos 13, 1 e 2. Olha só. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todas. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, a boa e a má. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Próximo verso. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, não há autoridade que não proceda de Deus. Mas esse cara ruim aí, Deus permite? Sim. Não há autoridade. A Bíblia não é só um vereador que vem na minha igreja que está lá. Não. Toda autoridade. Porque, só para a gente ter um contexto, eu estava falando que Nero colocou fogo em Roma, E botou a culpa nos cristãos. O que os cristãos tiveram que fazer? Eles tiveram que se espalhar. Foi a primeira dispersão dos cristãos, depois da morte de Jesus. E o que aconteceu com o cristianismo? Nero achou que o cristianismo ia acabar. Não, então os crentes estavam tudo num cantinho ali. Aí Nero, não, então eu vou acabar com esses caras. Aí o que Nero botou fogo aos cristãos? Então agora tinha crente por toda parte. E aí por meio disso o cristianismo, ele ajudou. Então não existe governo bom ou mau. Deus vai usar. Ele pode ser instrumento na mão de Deus. A perseguição fez com que o cristianismo crescesse. Então não há autoridade que não proceda de Deus, o bom e o mal. Seguindo, então devemos orar por todas, Aqui ele está fazendo, ele primeiro fala dos reis, Aí agora ele fala de todos os que se acham investidos de autoridade. Ele falou especificamente dos governantes
Mas nem só os governantes têm autoridades, né? Por exemplo, nós temos juízes, bons e maus juízes, né? Nós temos as autoridades policiais, boas e más, né? Professores. Eu posso falar. Professor. Você que está estudando aí, juventude, o seu professor, ele é uma autoridade sobre a sua vida. Queira você ou não, goste você ou não, concorde você ou não, e ele deve ser objeto da sua intercessão, de acordo com a palavra. Quer um exemplo? Eu atuei diariamente como um professor universitário. Então eu pegava aquele jovem saindo do ensino médio, né? Ensino médio agora o nome, né? Nós estamos do segundo grau, né, Michel? Sim, ginásio. É do ginásio, né? Pega aquele jovem, eu trabalhei com aquele jovem saindo do ensino médio que chegava no ensino superior e não sabia nada. Não sabia nada. E aí como que você vai formar um profissional que vem com... E eu preciso me preocupar, enquanto cristão, sempre me preocupei com a vida dos meus alunos, porque eu era uma autoridade sobre a vida dele. Porque se eu ensinar um negócio errado para você, quem que vai pagar a consequência? Você. Eu estou longe, entendeu? Eu estou longe. Mas você, enquanto profissional, vai ter uma conduta errada que você pode prejudicar, dependendo do que você vai fazer. Vidas podem estar sob a sua responsabilidade, por exemplo. Então, se o teu professor te ensinar um negócio errado, porque você queira ou não, você acredita nele. Se você soubesse, você não precisava estar ali. Então ele está ali para te ensinar e para nos ensinar. Então eu preciso interceder pela vida daquele professor. Senhor, dá sabedoria, dá inteligência para esse professor, porque ele está me dirigindo, ele está moldando o meu caráter. Então, se você tiver um professor que é uma autoridade sobre a tua vida, que for cabeça de vento, a probabilidade de você ter uma conduta errada, profissionalmente, moralmente, socialmente, no futuro, é muito grande. Ah, mas você foi meu professor, você é professor, estão me entendendo? Então, você precisa orar, porque o teu professor, ele é uma autoridade também sobre a sua vida. É o juiz, é o policial, é o professor, chefe, pastor, todas essas pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. E todos os que se acham investidos de autoridade, todos os que acham investidos, todo aquele que tem alguma ascendência, poder, né, alguma autoridade sobre a minha vida, Paulo está dizendo que eu preciso orar pela vida dessa pessoa. Então, como temos orado, né, pelos nossos líderes políticos, pelos nossos pastores, professores, juízes e etc. Romanos, volta lá no 13, faltou o verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, o governador, né, o governante mal, ele serve, inclusive, se você está agindo mal, né, Deus vai usar aquele juiz, aquele policial, aquela autoridade para te defender. Agora, se você fizer o bem, você não tem com o que se preocupar. Amém? Voltando ao texto. Então, e aí já sabemos qual é a prioridade, já sabemos por quem devemos orar, agora falta, tá, mas pelo que então devemos orar? Então está lá no verso 2 de Timóteo. Aqui. Para que vivamos uma vida tranquila e mansa. Parecem duas coisas iguais, mas não são. Né? Por vida tranquila, o que Paulo, né, o sentido original,
o que Paulo está querendo dizer aqui é sem preocupações externas. Né? Em que sentido? Perseguição religiosa. O que ele quer dizer por vida tranquila é uma vida sem perseguição, por exemplo, religiosa. Porque qual que é a preocupação de Paulo? Que o Evangelho se expanda. Nós vivemos num país onde a gente tem assim, zero. Eu não considero que a gente sofra perseguição religiosa. A gente tem as ideologias que são contrárias. Mas eu estou aqui, de braço aberto. Entendeu? Você está todo mundo com a sua Bíblia. Né? Tem locais, né, na Coreia do Norte, por exemplo. Na Coreia do Norte, não. Toda a Coreia do Norte. Você não pode ter Bíblia. Tem locais na China que é proibido. Né? O lado mais ocidental, o lado mais ocidental da China é proibido ter Bíblia. Então, existe uma perseguição. Os países muçulmanos, esquece, não pode se declarar como cristão. Te mata na rua, você pode morrer na rua. Tá? Mas, é aí que eu falei a questão do contexto, né? Quando Paulo escreveu essa carta, a perseguição, ela existia, mas ela era branda. Então, o que eu penso comigo? Hoje a gente não tem perseguição religiosa. Então nós temos que orar para que isso permaneça, para que essa vida tranquila que Paulo está falando ali, ela continue. Porque pode acontecer, pode e vai. Talvez a gente não esteja vivo para ver isso, mas que essa perseguição vai chegar um dia, conforme está em Apocalipse, ela vai acontecer. É bíblico. Então, que espero que não seja na nossa, enquanto estivermos por esse mundo, mas ela vai acontecer e ela pode acontecer a qualquer momento. Por isso que a gente precisa de cristãos na política, que sejam cristãos políticos e não políticos cristãos. Eu sou primeiro cristão, depois eu sou político. Porque podem surgir, né, projetos de lei que venham contra os nossos interesses e você precisa do cristão lá para barrar. Então a vida tranquila que Paulo fala é essa, para que o Evangelho possa ser proclamado sem empecilhos, sem perseguição. Tá? É isso que ele quer dizer. Mas ele fala tranquila aí, mansa, né? Não é a mesma coisa. A mansidão aí tem a ver comigo. Né? Por causa daí eu quero falar do contexto. Né? Porque eu não concordo com esse governo, não concordo. Né? Eu conheço crente que é brigão. É brigão. Vamos botar fogo. Então é isso que Paulo está falando, para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa. Que eu também seja uma pessoa que viva de acordo com a conduta cristã. Tá? E ele segue dizendo com toda piedade e respeito. Também são duas coisas diferentes. Então, a piedade tem a ver com o verso, com as palavras anteriores, né? Então, respeito ao piedade, respeito ao tá? Minha conduta, eu respeito, eu não concordo com você, mas eu respeito a sua diferença ideológica. Tá? Isso é piedade. Eu vou orar pela tua vida. Isso é o comportamento piedoso. Você está errado. Né? E na outra igreja que a gente viu, isso era muito latente. Os crentes eles eram, vestiam a camisa não. E usavam o cristianismo como uma bengala, uma muleta. Então a gente tinha que ter piedade dessas pessoas. Né? E aí já a palavra respeito é assim, a minha conduta mesmo, moral, ética, cristã. Porque o que acontece nas igrejas? Né? A gente tem um crente que eu tenho respeito, mas eu não mexo com você, você não mexe comigo. Não é, eu tenho uma conduta errada. Tem crente que é azul, vermelho, esquerda, direita, assim, declaradamente. Tá? Mas ele não mexe comigo. Eu não vou mexer com o Michel, porque eu sei que o Michel não é, mas eu vou mexer
com outra pessoa. Não é uma conduta de respeito, não é uma conduta cristã. Aí a gente precisa ter piedade dessas pessoas. Por quê? 2 Coríntios 5:20. E aí resume esses 4 pontos que eu acabei de falar. É isso que deve dirigir o meu comportamento enquanto cristão. De sorte que somos embaixadores. De quem? De Cristo. O embaixador, ele representa aquela autoridade. Então, as embaixadas que existem em outros países, né, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, o embaixador, ele representa o governo, representa o presidente do Brasil nos Estados Unidos. Então, isso é um embaixador, ele representa a autoridade naquele lugar onde ele está. Então, Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então, nós representamos a Cristo aqui. Então, a minha conduta deve refletir aquele a quem eu represento. Então, a conduta piedosa, o caráter cívico, moral, a conduta espiritual deve refletir o caráter de Cristo, porque como se exortasse por nosso intermédio, o que ele está falando. É como se Cristo estivesse falando por meio da minha vida. Amém? Então, volta lá no Timóteo, né? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Amém? Está claro esse verso agora? Então, conclusão. A oração, ela é o alicerce sobre o qual a nossa igreja, a igreja do Senhor, deve estar edificada. Né? Paulo, ele ensina que a oração ela não deve ser um hábito religioso. Vamos orar ou não? É um chamado de Deus para as nossas vidas. Especialmente pelas nossas autoridades. Isso nos ensina que em tempos de paz, em tempos de crise, o cristão, ele sempre é convocado a buscar a paz por meio da oração, por meio de uma conduta piedosa. Sempre com o poder, buscando, alicerçado no poder da oração. E essa oração ela deve ser sistemática. Súplica, oração, intercessão, ação de graça, né? Por todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Amém? Então, que nós, a começar por mim, né? Que possamos renovar esse compromisso de vida de oração. Orando não somente por aqueles que a gente gosta, mas principalmente, né, pelas autoridades, por todos aqueles necessitados, a intercessão, nos colocar diante de Deus por todas aquelas pessoas que precisam. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos, Pai amado, pela Tua palavra, ó Deus, que é perfeita, Senhor. Ela é útil, Pai, de capa a capa, Senhor, para as nossas vidas. Pai, que aquilo que temos aprendido aqui hoje, Senhor, possa ser uma verdade. Nos capacite, Senhor, a orar, inclusive, Pai, por aqueles que nós não gostamos, Senhor. Por essas autoridades corruptas, Pai, em sua grande maioria, Pai, que governam a nação, que governam o mundo, Senhor. Nos ajuda, nos ensina a interceder, Pai, por essas vidas, Pai. Não só por eles, mas também por todos aqueles, Senhor, que estão revestidos de autoridade, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Nos ensina, Deus, cada dia, Senhor, a buscar o poder da oração, para que isso possa, inclusive, melhorar o nosso relacionamento contigo, Pai. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.